Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cidadania e Vida Portuguesa. Meu nome é Thalitiane e neste vídeo eu vou esclarecer as principais dúvidas sobre nacionalidade portuguesa que eu venho recebendo. Mas antes, peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui nesse vídeo, ative o sininho e compartilhe com amigos e familiares que têm interesse em obter a nacionalidade portuguesa. Então vamos lá, eu fiz um compilado aqui, das principais dúvidas que eu venho recebendo sobre a nacionalidade portuguesa. Algumas delas pode ser a sua dúvida, E eu fiz aqui, na verdade, fiz um compilado de 10 dúvidas e eu vou começar a ler porque é quase impossível, lembrar de todas elas aqui na ordem. Então eu vou aqui no computador para a dúvida número 1, que é: ter sobrenome de origem portuguesa me dá direito a adquirir nacionalidade portuguesa? O que vocês acham? Vocês acham que sobrenome dá direito a obter a nacionalidade portuguesa? Então, como todos nós sabemos, o Brasil foi colonizado por Portugal, então é muito comum os brasileiros terem sobrenome de origem portuguesa, como Souza, Abreu, Ferreira, Silva. Silva, quem é que não tem Silva, Esse, então, acho que é o campeão dos sobrenomes de origem portuguesa no Brasil. Mas o sobrenome, isoladamente, não dá direito a ter a nacionalidade portuguesa. A nacionalidade portuguesa, por descendência, ela é destinada para filhos e netos de portugueses. Então, você, ainda que tenha sobrenome de origem portuguesa, se você não for neto e nem filho, não tem direito à nacionalidade portuguesa. Então, a resposta para essa pergunta é não. Sobrenome não dá direito. Então, agora vamos para número 2. Vamos lá. Bisneto, trineto e tataraneto têm direito a obter a nacionalidade portuguesa? Eu já fiz um vídeo aqui bem detalhado falando sobre como o bisneto pode obter a nacionalidade portuguesa. Então, vamos lá. Tanto o bisneto como o trineto e o tataraneto, de forma direta, não têm direito à nacionalidade portuguesa. De que forma, então, eles têm direito? Através da forma indireta, ou seja, se o filho ou o neto do português obtiver a nacionalidade portuguesa, eles poderão passar para as gerações seguintes, que são as gerações do bisneto, do trineto, tataraneto, porque a nacionalidade portuguesa, ela, se não pular geração, ela é infinita. Então, assim, eu conheço pessoas que são originalmente tataranetos de portugueses, mas que conseguiram obter a nacionalidade portuguesa porque as gerações anteriores, ou seja, os ascendentes dela, obtiveram antes a nacionalidade portuguesa. Então, é dessa forma que o bisneto, o trineto e o tataraneto vai obter. Caso vocês queiram saber com detalhes, vou colocar aqui o link que fala sobre essa questão de bisnetos. Então, vamos agora para a dúvida número 3. Deixe-me ler aqui. Tá. Se o português ou a portuguesa, ou seja, se a pessoa portuguesa, seja homem, mulher, seja pai ou mãe, for falecido, eu como filho ou eu como neto, ainda assim posso, obter a nacionalidade portuguesa? Sim, você pode. Quem deve estar vivo é o requerente, ou seja, o interessado em obter a nacionalidade portuguesa. Vamos dar um exemplo. Se você é filho de pai português e seu pai é falecido, mas ele já é português, seja porque ele já é português nascido em Portugal ou porque ele obteve através do pai dele, enfim, ele mesmo sendo falecido, você, no caso, filho, pode obter a nacionalidade portuguesa. A mesma coisa acontece, vamos supor que seja o seu avô, que seja o português, você é neto, seu avô já é falecido, você também pode obter a nacionalidade portuguesa, porque quem tem que estar vivo é o requerente e não o português em si, tá? Então vamos agora para a quarta pergunta, que é: meu avô paterno é português, meu pai é vivo e não quer fazer a nacionalidade portuguesa dele. Eu, como filho, posso fazer a nacionalidade em nome do meu pai? Ou seja, o filho quer fazer a nacionalidade portuguesa do pai dele. Bem, não, tá? Por quê? Esse é um direito próprio. Você, como filho, você não pode fazer a nacionalidade do seu pai. O seu pai só pode se tornar português se ele quiser, até mesmo porque é necessário
que se outorgue uma procuração ao advogado para representá-lo aqui em Portugal no processo de nacionalidade portuguesa. Então você, como filho, não pode outorgar poderes a um advogado, mesmo que através de procuração, para fazer o processo em nome do seu pai. Somente seu pai pode fazer isso, assim como somente você também pode outorgar poderes em seu nome para poder fazer a sua nacionalidade. É claro que o ideal, né, sempre é o quê? Que o filho do português faça a nacionalidade para depois o neto fazer. Por quê? Por questão de economia e celeridade. Pois o processo na condição de filho é infinitamente mais rápido do que o processo na condição de neto. Mas se o pai, né, ou a mãe, que é o filho ou a filha, né, da pessoa portuguesa, não tem interesse em fazer, né, a nacionalidade, ou até mesmo é falecido, não resta outra saída a não ser você fazer na condição de neto, já que neto tem direito a fazer a nacionalidade portuguesa. Então, espero ter respondido essa questão. Nós vamos agora para a questão, vamos lá, número 5. Meus pais são portugueses, casados no Brasil, mas eles já são falecidos, né? Eu, como filho, posso transcrever o casamento deles, ou seja, eu posso representar, solicitar a transcrição de casamento, seja dos meus pais ou dos meus avós que são falecidos, sejam eles falecidos ou até mesmo vivos, tanto filho como neto têm legitimidade para outorgar poderes para que um advogado, através de procuração, realize a transcrição de casamento tanto dos pais quanto dos avós dele. Então, sim, a resposta é sim. Vale tanto para filho como para neto, independente dos portugueses serem vivos ou falecidos, tá bem? Então, vamos para mais uma. Aqui, pergunta agora número 6. Lembrando, são 10 perguntas, tá? Então, vou esclarecer 10 dúvidas aqui. Estamos na número 6 para quem está perdido aí. Fiquem alerta. Sou mulher com nacionalidade portuguesa e sou casada no Brasil. Preciso transcrever meu casamento para fazer meu cartão de cidadão e passaporte? Então, ela está perguntando se pelo fato dela ser mulher com nacionalidade portuguesa e casada, ela precisa transcrever o casamento dela para fazer o cartão de cidadão e o passaporte português. Então, vamos lá. A lei de registros, né, aqui em Portugal, diz que todo cidadão, seja homem ou mulher, deve manter atualizado o seu estado civil, tá? Mas no caso da mulher, né, isto é indispensável, principalmente pelo fato de que normalmente a mulher muda o sobrenome ao casar. Então, não tem como, né, o órgão que vai fazer, no caso, o seu cartão de cidadão e passaporte, dispensar. Mas na prática, os relatos que eu venho recebendo dos meus clientes, independente de ser mulher ou homem, é que os consulados, tá, têm exigido a atualização do estado civil. Então, se é casado, estão exigindo que transcreva, né, o casamento para fazer o cartão de cidadão. Se é divorciado, está pedindo também para que homologue esse divórcio para fazer, né, o cartão de cidadão. Então, a tendência é essa. Se por acaso o órgão que você for, né, dispensar, né, a transcrição, né, ou seja, a atualização do estado civil para fazer seu cartão de cidadão, passaporte, isso é uma exceção. Então, não corra o risco e mantenha o seu estado civil atualizado para que isso não impeça você de fazer o seu cartão de cidadão e até mesmo o seu passaporte. E não deixe isso para cima da hora, porque às vezes você resolve fazer uma mudança, quer mudar de país, ou quer fazer uma viagem, ou quer então, né, precisa do passaporte para fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo. Então você vai lá na correria, precisa do passaporte e às vezes se vê impedido porque estão exigindo a atualização do seu estado civil. Então vamos lá para a próxima questão. Também mais uma que tem a ver com o estado civil. Tenho nacionalidade portuguesa, sou divorciado, quero passar a nacionalidade portuguesa para minha atual esposa, como faço? No caso aqui, ele é casado, pode ser ele, mas também pode ser ela, tá? Quer passar a nacionalidade para o atual cônjuge. Um dos requisitos para que o cônjuge adquira a nacionalidade pelo casamento é que tenha o casamento
transcrito em Portugal. Se não tiver o casamento transcrito em Portugal, ele não existe para Portugal, então não tem como fazer a nacionalidade do cônjuge. Mas se você já foi casado anteriormente, o que tem que fazer? Primeiro, transcrever o primeiro casamento. Depois, homologar esse divórcio em tribunal português. E, por fim, transcrever o atual casamento para que a atual esposa ou o atual marido possa fazer a nacionalidade pelo casamento. Está vendo? Por isso que é importante manter o quê? A atualização do seu estado civil, ou seja, manter o seu estado civil atualizado sempre. Vamos lá para a próxima. Essa aqui é a 8ª pergunta. Eu obtive a nacionalidade portuguesa através do meu pai, que nunca foi casado com a minha mãe, e eu quero saber se eu posso passar a nacionalidade portuguesa para minha mãe ou até mesmo para o meu meio-irmão, filho da minha mãe, que não tem nada a ver com meu pai. Não, não pode. A nacionalidade portuguesa por descendência, ela é passada de pais para filhos e de avós, eu ia falar netos para avós, mas de avós para netos. Se sua mãe não tem relação alguma familiar, ela não vai ter direito, ela não obtém a nacionalidade através de você, nem mesmo o seu meio-irmão, tá? Se sua mãe, fosse casada com seu pai, aí sim ela poderia obter pelo casamento. Isso se o casamento ainda existir. Se houve divórcio, infelizmente, game over agora para sua mãe, não tem mais o direito, enfim. Mas se nunca sequer foi casado, não tem jeito, tá? Não pode passar para a mãe e nem para meu irmão. Você vai poder passar, sim, para os seus filhos, se você tiver ou se um dia vier a ter, tá bem? E também para os seus futuros netos, claro. Vamos lá. Para a 9ª pergunta, essa daqui, ela é bem atual, Teve aqui muitas alterações positivas. É o caso. Netos podem fazer a nacionalidade portuguesa mesmo sem vínculos com Portugal? Então, a Lei de Nacionalidade Portuguesa passou recentemente por uma alteração, no qual os vínculos agora, para netos com Portugal, eles serão resumidos, pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa. E no caso de neto, que nasceu em país cujo a língua oficial é o português, esse vínculo é presumido. Portanto, você que é neto, nascido no Brasil, o seu vínculo é presumido pelo fato de você ter nascido em um país cuja língua oficial é o português. Ou seja, isso é uma melhoria, isso foi uma facilidade assim, absurda. Então você, neto, que antes não tinha condições por falta de vínculos, hoje você pode obter a nacionalidade portuguesa de modo bem mais fácil. Inclusive, existe um link aqui específico que eu falo detalhadamente sobre esse assunto. Vou colocar o link aqui, pode acessar lá. Então, vamos para a última pergunta. Vamos lá. Para fazer a nacionalidade do filho de pai ou mãe portuguesa, é preciso antes transcrever o casamento? Então, vamos. Quando se trata de mãe portuguesa, por padrão, tá, é obrigatório transcrever o casamento dessa mãe aqui em Portugal. Tanto mãe ou então quando são ambos os pais portugueses, tá? Nesses casos aí são obrigatórios. Às vezes ocorre alguma exceção, por exemplo, quando a mãe é quem declarou o filho na certidão de nascimento, mas é uma exceção. Por padrão, se é mãe portuguesa, tem que transcrever o casamento. Se ambos os pais são portugueses, tem que transcrever o casamento, tá? Existem algumas exceções e peculiaridades, mas que tem que ser analisado caso a caso. E algumas outras em alguns outros casos são obrigatórios também, porque tem fatores relacionados ao ano que você nasceu, a quem foi seu declarante na sua certidão de nascimento, ou seja, quem registrou você e com quantos anos você foi registrado. Isso é uma análise que a nossa equipe faz nas certidões, então assim, é feito uma análise individual de cada documento para que nós verifiquemos se é necessário ou não transcrever.
Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que uma dessas que eu coloquei aqui tenha sido a sua dúvida. E caso você seja filho, neto ou cônjuge de português e queira obter a nacionalidade portuguesa, entre em contato conosco pelo nosso e-mail contato@cidadaniavidaportuguesa.com.